Okay, let's go. Olá, de Nova York, eu sou o Ângelo Pavini. Eu converso agora com Frederico Sander, analista da área de renda fixa para mercados emergentes do banco Bear Stearns. Frederico, o país está voltando ao mercado de capitais depois da crise de energia. Você tem a expectativa de que o Brasil possa voltar a lançar papéis em breve. Qual que é a sua expectativa? Você acha que isso vai acontecer logo? Eu acho que é possível. Eu não sei exatamente quando isso poderia acontecer, mas eu acho que é possível. Eu acho que hoje em dia existe uma demanda boa no mercado por papéis do Brasil, mas o que aconteceu desde a erupção da crise energética foi um aumento na percepção de risco do país, levando o custo de uma nova emissão a níveis que provavelmente o Banco Central no momento não deseja pagar. Mas a demanda está aí. Eu acho que é uma questão do preço voltar a patamares mais razoáveis para o Brasil. Como é que está essa taxa de juros? Ela subiu para quanto? Quanto você acha que seria um nível razoável para o Brasil voltar a captar? Eu acho que o C-Bond chegou a tradear perto de 79, 78, 79, ele está tradando no momento a 75. Né? E eu acho que um nível mais próximo a 78 no C-Bond, que é um rendimento a menos de 13% para aquela parte da curva, né, seria uma indicação de um momento mais favorável para uma emissão, né, a qualquer prazo, eu diria. Você acha que seria uma emissão para troca de dívida ou seria para trazer dinheiro novo mesmo? Eu acho que existe interesse tanto para troca de dívida como para colocar novo dinheiro no país. Depende do momento de mercado. No caso, o Brasil já demonstrou interesse que ele tem que aumentar as captações no volume significativo. Você acha que o Brasil poderia estar captando quanto ao longo desse semestre? Esses números são sempre difíceis de prever, né? O governo anunciou um adicional 1 bilhão de captações no mercado internacional e faltava completar 1 bilhão do que já havia sido anunciado no começo do ano. Eu acho que 2 bilhões em 6 meses é perfeitamente razoável. Com certeza vai haver, nos próximos 6 meses, uma janela oportuna para uma emissão nesse tamanho, uma combinação de emissões em dólares e em euros. Eu acho que esse nível de 2 bilhões é bastante razoável. A questão seria de quanto o Brasil vai conseguir prefinanciar para 2002, para evitar qualquer tipo de volatilidade ligada às eleições. E nesse caso, você acha que já há um efeito no mercado por conta do receio das eleições? O efeito ele é exacerbado quando existem maiores preocupações, como por exemplo na crise energética, leva a uma preocupação também às consequências políticas da crise energética. Eu acho que não existe ainda um consenso no mercado de quais são os riscos que vão estar envolvidos na eleição. E com relação aos prazos, você acha que as próximas emissões devem ser muito longas ou a curva de juros está com algum buraco que precisaria ser coberto? Isso é difícil de comentar. Quer dizer, no caso, então, pode ser um papel de curto prazo, por exemplo. É possível. Ângelo, desculpa, posso interromper só um segundo? Eu prefiro não comentar especificamente sobre o prazo das operações? Que são muito próximas, que seriam sobre as coisas que a gente propõe para eles. Desculpa. Não, tudo bem. Então a gente vai cortar essa pergunta, mas tudo bem, a gente continua então. Tá bom. Bom, então, falando um pouquinho agora então de empresas, né? Você acha também que é o momento das empresas brasileiras voltarem ao mercado? Depende de qual empresa. Eu acho que ultimamente o que a gente tem visto é uma grande separação, um abismo quase entre empresas de porte enorme internacional, como a Petrobras, Vale do Rio Doce, a CSN, e o resto das empresas nacionais, por melhores que sejam, por mais bem administradas que sejam. Empresas do porte da Petrobras, que hoje inclusive acabou de precificar uma operação de 10 anos com seguro de risco político, a taxas extremamente atrativas. E a Petrobras também pode ser, inclusive, receber um aumento na sua classificação de risco pela Moody's, que anunciou recentemente que não vai manter mais o teto do rating do país para empresas. Então, empresas como a Petrobras, como foi demonstrado pela emissão de hoje, vão conseguir emitir mais e vão conseguir emitir a taxas melhores no futuro. Por outro lado, empresas que não conseguem atingir uma qualificação de investment grade, que é a classificação mais alta de qualidade de crédito, eles estão numa situação difícil, principalmente devido à situação do mercado de high yield americano, que realmente não conseguiu se levantar, estava melhorando um pouco agora nesses últimos
diria abril, maio, mas voltou a ter uma piorada bastante forte agora nas últimas semanas. E mercados corporativos dependem para créditos menos fortes, diria, depende muito da saúde do mercado de high yield. E enquanto nós não tivermos pelo menos uns bons 6 meses de estabilidade e de crescimento no mercado de high yield americano, vai ser difícil para que empresas brasileiras que não tenham a classificação de investment grade acessem o mercado internacional. Agora, enquanto isso, as grandes empresas vão continuar, então, captando, né? Essa questão da Moody's mudar o tipo de classificação de risco de acordo com o país, isso vai ajudar, então, as empresas brasileiras? Ajuda aquelas empresas, como eu falei, de porte muito grande. Aracruz, Petrobras, Vale do Rio Doce, empresas que já têm um rating local de investment grade e provavelmente vão receber o upgrade assim que a Moody's terminar a sua revisão da classificação de risco dessas empresas. Mas é uma minoria das empresas que vai ser ajudada. Mas essas empresas que forem ajudadas, hoje elas têm alguma dificuldade, né? Não digo que tem muita dificuldade, mas tem alguma dificuldade em aceder ao mercado, isso vai ajudá-las, vai tornar mais fácil para que elas acessem o mercado no futuro. Nós temos visto algumas captações de empresas com uma taxa de retorno em torno de 7% ao ano, que é considerada uma taxa baixa. Você acha que essa pode ser uma referência para as empresas de primeira linha brasileira captarem nos próximos meses? Ainda bem que você mencionou essas taxas. Essas taxas normalmente são conseguidas pelos bancos, certo? É esse o exemplo que você tinha em mente? Isso, exatamente. Não, são mercados bastante distintos. A gente aqui pensa mais no mercado institucional que compra papel de longo prazo, né? Tipo o papel da Petrobras 10 anos. Né? Você não vê um papel de banco de 10 anos, não que não seja possível, mas as taxas seriam bem mais altas do que os 7% que eles pagam. O mercado que os bancos costumam acessar é um mercado mais de investidores privados, de contas externas de indivíduos ou fundos pequenos que a gente chama de retail. Então são mercados bastante distintos. Esses mercados eles têm uma liquidez um pouco menor, as emissões normalmente ficam entre 100 e 200 milhões de dólares e os prazos são relativamente curtos. O mais longo que a gente viu foi 3 anos. Os mercados que eu penso que são mais úteis, eu diria, e que com mais volume para as empresas nacionais seriam os mercados internacionais institucionais de crédito, dinheiro de 10 ou mais anos, né? Esse dinheiro que está um pouco mais difícil de captar no momento. Exatamente, e é para acessar esse tipo de fundos que o rating de investment grade vai ajudar muito, como ajudou no caso da Petrobras, né? A Petrobras fez uma emissão com um rating de Baa1, que é, acho que 6 níveis acima do seu nível internacional e do nível da República. Agora, voltando um pouquinho para a questão do Brasil, você poderia dizer quando que você acha que o Brasil pode estar voltando ao mercado internacional, então, no curto prazo? É uma pergunta realmente difícil de responder. Eu tenho certeza que o Brasil vai conseguir atingir os seus, no mínimo de 2 bilhões nos próximos 6 meses. Com certeza vai atingir mais para começar o pré-financiamento do ano de 2002, mas o mercado tem estado muito volátil. A janela pode ser que abra na semana que vem, o Brasil consiga emitir 2 bilhões de cara, ou pode ser que tenha que fazer emissões no mercado de samurai, no Japão, mercados de euro, para conseguir chegar aos 2 bilhões e até um pouco mais. Mas a volatilidade desde a crise russa tem sido tão grande que fica realmente muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. O que a gente pode prever, não é, mais ou menos, é que como o Fed americano manteve um viés de baixa para as taxas de juros, a gente espera que haja um outro corte em agosto. E isso implica que a tendência nas taxas de juros nos Estados Unidos vai continuar mais ou menos embaixo, o que é sempre saudável para os mercados e o que pode tornar os meses de julho e agosto bons para novas emissões, mas há tantos outros fatores que realmente fica muito difícil dar qualquer tipo de previsão mais precisa. Quer dizer, além do juro americano, você tem o que preocupando hoje? A Argentina, basicamente? A Argentina, no momento, um pouco menos, mas é sempre possível que alguma coisa aconteça. Se realmente vão acontecer apagões ou não no Brasil, até que ponto a crise energética vai se aprofundar, ou até que ponto a crise energética vai melhorar. E vários outros fatores que às vezes os mercados nem estão antecipando, né? E qualquer coisinha já causa uma volatilidade muito grande no mercado e acaba fechando essas janelas de emissões. Ótimo, Frederico. Muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o Frederico. Oi.
Ok. Oh. Só um momentinho, Frederico. Tudo bem. Saiu uma notícia agora há pouco que o Supremo Tribunal Federal está julgando a questão da crise de energia, o pacote da crise de energia. E existe, o primeiro relator votou contra as medidas de aumentar as tarifas, né, a sobretaxa, e então isso aí está mexendo com o mercado. Será que você poderia comentar alguma coisa do impacto disso para as emissões brasileiras? Eu acho que é uma pergunta complicada. É mais um fator que acaba aumentando as taxas de juro, que acaba tornando o momento não ideal. Eu acho que você não quer então? Peraí, vamos só gravar então. Uma coisinha rápida, é exatamente isso que você falou, quer dizer, é um fator a mais para prejudicar as captações. Pode ser? Pode ser. Pode. Então, let's go, let's start. Alô, alô? Eu estou aqui. Ok, let's go. Ok. Ok. Bom, Frederico, há pouco o Supremo Tribunal Federal está julgando a questão do racionamento das medidas contra a crise de energia e algumas das medidas estão sendo consideradas inconstitucionais. Você acha que isso pode influenciar as taxas de juros, as captações brasileiras no curto prazo, no médio prazo? Bom, normalmente o efeito dessas decisões é um efeito de curtíssimo prazo, porque o mercado acaba sempre olhando qual vai ser o efeito no longo prazo da crise energética e da legislação que está sendo passada para contornar a crise. Então, claro que no curtíssimo prazo há um aumento de taxas, mas eu acho que havia um consenso no mercado de que nesse momento as taxas já estavam mais altas do que provavelmente o Brasil gostaria de pagar em termos de novas emissões, mas nós vamos ter que esperar para ver se vai haver alguma repercussão de mais médio prazo. Eu creio que não, eu creio que os mercados já precificaram bastante a crise energética e existe uma confiança que o governo vai conseguir de uma maneira ou de outra passar a legislação necessária. Excelente, Frederico. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o Frederico Sanders, do Banco Bear Stearns, analista do mercado de capitais e renda fixa para mercados emergentes. Muito obrigado. Obrigado.